Memórias. Começamos a nossa conversa dizendo que temos uma diferença de idade de uns 12, 13 anos, né? E 1 ano, 2 anos na vida de um jovem é uma eternidade, né? Quando você tem assim 15 anos, 16 anos, e para quem tem 19 é uma eternidade, porque o cara de 19 é que pode namorar a garota de 16, e o de 16 acho que não tem nem garota para ele namorar, que não tem idade, né? O cara de 19 frequenta o baile, tira a carta, né? E o cara de 16 não. Para nós, para mim, para ele, nós nos encontramos num período assim, em especial na formação do jornal, que foi um período que os anos tinham encurtado a diferença. Assim, que nós ficamos assim, sem diferença de idade. Mal comparando é assim. Não sei se você teve essa experiência, mas eu tive com meu pai, né? Meu pai foi meu pai até que eu tinha assim, 25 anos. A partir dos meus 25, 26 anos, o meu pai foi meu amigo. Então foi quando nós começamos a conversar assim, assuntos na mesma linha, né? Assim, não que eu não tinha a sabedoria, a experiência dele, mas eu tinha voz para falar com ele, né? E também é uma idade de carinho recíproco, porque você admira o mais velho fica encantado com o teu progresso. De mim, do Polese, aconteceu isso, porque aquele menino que ele conheceu com 13, 14 anos no escritório de São Paulo, quando aqui do escritório Benê, ele já me enxergava num outro patamar. Então, nós diminuímos a distância da nossa idade. Nós melhoramos o nosso feedback de assunto, de cultura, né? Então, foi muito legal. Quando eu comecei a escrever, ele queria por todo custo que eu escrevesse sobre direito tributário para o jornal. Ele falava, Benê, escreve para mim, escreve sobre imposto sobre serviço, escreve sobre taxa de licença, escreve o que você quiser, fala de tributo, fala de uma coisa que mexe com a sociedade, né? Aí um dia eu falei, olha, Polese, se você quer tanto que eu escreva no jornal, eu vou escrever. Mas eu vou escrever sobre motocicleta, sobre motociclismo, né? Eu tenho um acidente de motocicleta que eu sofri com 17 anos, né? Eu sou, assim, o último piloto da geração vitoriosa do Motoclube Araraquara. Quer dizer, mas tudo aconteceu na minha vida dos meus 14 aos meus 17 anos. Como se fosse um capricho da história, e eu cheguei só para registrar a história, só para contar essa história que eu comecei a contar no jornal, porque é assim E aí quando eu fui escrever a primeira matéria, ele falou, escreve aí, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Quando eu escrevi, ele falou, nossa, você não quer dar ele me ajudou assim, dando uns pitacos, né? Você não quer falar mais um pouquinho disso? Aí eu achei muito legal. Mas quando eu também escrevi a história da motocicleta, isso era uma coisa que ele também tinha conhecimento, assim, ele tinha conhecimento de tudo que tinha acontecido, mas que talvez, com tanto assunto que ele tinha, não tinha a relevância que eu tinha para isso. Mas depois se tornou um assunto assim muito legal, porque a partir daí eu acho que desencadeou outras histórias de outras pessoas contando histórias de Araraquara. Por exemplo, gente contando sobre as ruas da cidade, nome de rua da cidade, gente contando sobre os times de futebol da cidade. Tudo isso foi assim, é como se fosse uma sessão retrô, né? Isso foi muito legal para mim também, assim, porque isso eu chamo de mudança, você poder interferir na sociedade
que ele podia interferir na sociedade, porque através dessas coisas, outras aconteceram, muito boas, por outros caminhos, né? Tirante o professor Rodolfo Telaroli, você nunca, eu pelo menos não tinha conhecimento de ninguém que contou outras histórias. E tem aí um monte de gente apareceu contando história de rua, de time, de bairro, enfim. Isso é muito legal, isso eu falo que é uma mola propulsora. Eu acho que ele era um cara, eu definiria isso como assim, uma pessoa observadora do cotidiano. Então era diferente, assim, porque estava ali, estava olhando esse, aquele, né, como é que é para lá e para cá, né? Aconteceu de vezes dele para mim e aconteceu de vezes de mim para ele, que era o quê? Telefonar só para saber se estava bem. Quer dizer, isso é uma coisa grande, né? Porque você ligar para um amigo e falar, mas e aí, o que manda? Então você imagina, um é dono do escritório, o outro é dono do jornal. Toca o telefone, ou você vai falar do jornal, ou você vai falar do escritório. Não, inúmeras vezes a gente se telefonar para falar de se está tudo bem, se estava tudo em ordem, se tinha... Enfim, é isso que me faz feliz de ter uma coleta dessa de depoimento, se transforma isso num livro, de alguma coisa, porque assim, é assim que vai se registrar a história, né? Eu quando também assim, como não queria escrever da motocicleta, porque eu falei para o palestra que eu queria escrever, mas teve um momento da vida que eu não queria escrever antes disso. Então eu me lembro de uma conversa do Coca, o Coca Ferraz. Ele falava assim que é muito importante quem tem história contar e registrar, porque ele falava assim, um dia disse isso para mim, falou, Benê, eu escrevi a história do Paulista de Rincão, do time do futebol do Paulista de Rincão. Para mim, eu não sei qual que é a importância que ele teve de escrever a história do Paulista de Rincão, mas se a história registrasse direitinho, ia descobrir que ele, Coca, foi um dos jogadores mais fantásticos que teve em Araraquara, de futebol. Mas ele achava que devia contar a história dos outros, como do pessoal da motocicleta. Ele fala, Benê, quando escreve isso? Pega essas memórias, porque como é que fazia isso? Às vezes a gente dava risada tomando cerveja, nesse caso tomando cerveja, eu com ele, com a família Faíta, ele fala, conta essa história, escreve essa história, né? Vai ficar bom. Eu ficava pensando, falando, estamos dando risada disso daqui, né? Mas depois a história era boa. E o Polese acreditou nisso, que a história era boa e tem também um livro pré-pronto disso, né? Assim, já organizado, tudo direitinho e que só está faltando um pouquinho de dedicação para espalhar a história também. Todos os textos que eu escrevi no jornal, eu reportei em forma de livro, contando histórias. Tá bonitinho, bem arrumadinho. O Galhardo é uma outra pessoa que o Polese se dava muito bem. Aí é uma outra afinidade que eu tenho certeza que o Polese tinha. A afinidade poética, a afinidade de um contador de caos. Porque o Galhardo, e não obstante ser uma pessoa inteligentíssima, conhecedor, assim, profundo, um saber jurídico profundo, ele é um bom contador de história. Ele conta a história assim com uma pureza que você fala, nossa, né? Onde é que estava isso que eu não vi, né? Mas isso foi o Polese também que deu vitrine para ele, né? Porque eu não acho que ele não pediu para o Polese para escrever, tenho certeza disso, né? O Polese falou, vai, escreve mais um e